Vamos resolver duas questõezinhas através do jacobiano. Bom, para o jacobiano, lembrando que o jacobiano é uma transformação das variáveis do plano u e v para o plano x e y. Então, eu tenho o determinante das derivadas parciais da função x e y nas variáveis u e v. E a hora que eu calculo o determinante, eu chego nessa equaçãozinha aqui. Das derivadas parciais de x em relação a u, vezes a derivada parcial de y em relação a v, menos a derivada parcial de x em relação a v, que multiplica a derivada parcial de y em relação a u. Bom, para isso eu preciso calcular as derivadas parciais da minha função x e y nas variáveis u e v. Então, vamos lá. Vamos calcular a derivada de x em relação à variável u. Então, eu tenho v é uma constante, e a constante vai continuar multiplicando a derivada da função. Então, eu tenho v que multiplica e elevado a 2u. Como eu tenho uma função composta aqui, eu preciso usar a regra da cadeia, que vai multiplicar a derivada do expoente, que é 2u, menos 2. Então, aqui ele vai ficar como? Menos 2v, que multiplica e elevado a menos 2u. Aqui eu tenho a derivada parcial da função x em relação a u. Agora, eu vou fazer a derivada da função x em relação a v. Bom, então, a derivada de v, que é variável, é 1, que multiplica a sua constante, que é elevado a menos 2u. Que multiplica a exponencial vai ficar a exponencial, que é e elevado a 2u. Então, aqui eu tenho a derivada parcial da função x em relação à variável v. Vou fazer a mesma coisa para variar para a função y na variável u. Então, eu tenho aqui u ao quadrado menos x menos e elevado a menos v. Então, eu tenho, vou derivar 2u, que vai ficar, é u ao quadrado, que vai ficar 2u, que multiplica elevado a menos v. Então, essa é a derivada da minha função y em relação a u. Agora, eu preciso fazer a derivada da minha função y em relação à variável v. Bom, u ao quadrado, ele vai ser uma constante que vai multiplicar a função que é e elevado a menos v. Então, vai ficar u ao quadrado, que multiplica a exponencial que não tem alteração, e elevado a menos v. Como eu tenho a regra da cadeia, por causa do meu menos aqui, então, vai ficar a derivada de menos v, que é menos u. Então, esse menos 1 eu vou passar aqui para frente. Então, vai ficar menos u ao quadrado, que multiplica e elevado a menos v. Então, aqui eu tenho a derivada da função em relação a v. Bom, como eu já calculei as 4 derivadas que eu preciso, eu vou jogar no meu determinante, que é o meu jacobiano das funções x e y. Então, o primeiro vai ser a derivada da função u em função x em relação a u, que eu encontrei aqui, menos 2v, que multiplica e elevado a menos 2u. Então, vai ficar menos 2v, que multiplica e elevado a menos 2u, que multiplica a derivada da função y em relação a v, que eu encontrei aqui, menos u ao quadrado, que multiplica e elevado a menos v, menos a derivada da função x em relação a v. A derivada da função x em relação a v, eu tenho aqui, que é e elevado a menos 2u, que multiplica a derivada da função y em relação a u, que é 2u, que multiplica e elevado a menos v, 2v.
aliás, que é elevado a menos V. Então, a gente tira esse 2 daqui. O que eu vou fazer agora? Eu posso fazer a multiplicação do primeiro termo e do segundo termo. Então, eu tenho menos, com esse menos aqui, eu vou obter mais. Eu não tenho mais nenhuma constante, eu só tenho 2 para estar multiplicando. Eu tenho V, eu não tenho mais V aqui. Então, eu tenho 2V, que multiplica o ao quadrado. Eu tenho E elevado a menos 2U, que multiplica E elevado a menos V. Eu posso usar a parte de potência e conservar a base. Como é uma multiplicação, eu somo os expoentes. Então, eu tenho menos 2U menos V. No segundo termo, eu tenho menos 2U. Meu exponencial, eu posso fazer o mesmo processo, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, eu tenho menos 2U menos V. Bom, aqui eu tenho menos 2U menos V, então, eu posso colocar o meu exponencial em evidência. Eu tenho E elevado a menos 2U menos V, que multiplica 2V, que multiplica o ao quadrado, menos aqui eu tenho 2U. Então, aqui está o meu jacobiano da funçãozinha dada. Bom, nosso segundo exemplo vai ser a função onde que x é a função seno de U mais cosseno de V e y menos cosseno de U, seno de V. Bom, temos o jacobiano que sempre vai manter a mesma expressão. Então, a gente vai calcular a derivada de x em relação a U. Então, eu tenho que derivada do cosseno de V é uma constante, então a derivada é zero. Eu preciso apenas derivar seno de U. Então, a derivada do seno é cosseno. Como eu não estou usando regra da cadeia, cosseno de U. Vou derivar x, a função x em relação a V. A derivada de V, cosseno de cosseno, é menos seno de V. A derivada de seno de U, como é uma constante, é zero. Vamos derivar a função y, menos cosseno de U. Em relação a U, eu tenho menos, derivada do cosseno menos seno de U. Então, ele vai ficar seno de U. Em relação a V, eu vou fazer o quê? Cosseno de U é zero, porque eu estou derivando uma constante, vezes a derivada do seno de V, a derivada do seno, cosseno de V. Então, eu tenho as 4 derivadas que me interessam. Para eu fazer agora o jacobiano, eu vou fazer quem? A derivada de x em relação a U. Então, a derivada de x em relação a U é cosseno de U, que multiplica a derivada de y em relação a V. A derivada de y em relação a V é cosseno V. Cosseno de V, menos a derivada de x em relação a V. A derivada de x em relação a V, menos seno de V. Lembrando que eu tenho que obrigatoriamente colocar o meu parênteses, por causa que eu tenho 2 menos próximos, vezes a derivada de y em relação a U. A derivada de y em relação a U é seno. Então, aqui eu tenho seno de U. Bom, esse menos com esse menos, eu tenho mais. Então, eu vou ter cosseno de U vezes cosseno de V, mais seno de U, que eu tenho seno de U e seno de V, vezes seno de V. Bom, eu não posso, de forma alguma, escrever cosseno ao quadrado, porque eu tenho os argumentos diferentes. Eu tenho U e tenho V como argumento. O mesmo ocorre com o seno, jamais seno ao quadrado, porque meus argumentos são diferentes. U e V, argumentos diferentes, minha função nunca pode estar elevada ao quadrado. Mas eu posso usar uma
identidade trigonométrica, que é a diferença, cosseno da diferença. Então, eu tenho cosseno de U, cosseno V, mais seno U. Seno V vai ser igual cosseno de U menos V, que é cosseno da diferença Bom, pessoal, então aqui nós temos o jacobiano, que ele pode ser usado como, que ele é uma transformação da minha função x e y, tá? Dos argumentos u e v pro x e y. Então, eu tenho jacobiano de x e y. Que o nosso caso, eu tenho aqui, ele está o quê? Meu jacobiano de x e y é cosseno de u menos v.